Amperge Convida, com Heloísa Carpena. As organizações criminosas, segundo critérios definidos pela Lei 12.850 de 2013, se dedicam a uma ampla gama de crimes. Mas existem algumas atividades que são, a gente pode dizer, a espinha dorsal das suas operações. Elas funcionam como empresas do crime, com uma estrutura que visa maximizar os lucros e financiar outras atividades igualmente ilícitas. Um desses crimes é o furto de petróleo, que tem sido objeto da atenção do Ministério Público do Rio de Janeiro, como vai contar para nós a promotora de justiça Tatiana Casires de Lima Augusto Pereira, que é titular da Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu e integra o GAECO, grupo especializado no combate ao crime organizado, desde 2023. Bom dia, Tatiana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vou começar a entrevista relatando aqui para os nossos ouvintes que o Ministério Público do Rio tem participado de várias operações de combate à organização criminosa que furta os dutos e também o petróleo cru da Transpetro. Essa empresa, Transpetro, é uma empresa do Grupo Petrobras que opera terminais, oleodutos, gasodutos de aproximadamente 8.500 quilômetros de dutos em todo o país. Eu fui consultar no site da empresa. A atividade de logística, está ali explicado, começa nos campos de produção. O petróleo, então, é transportado por oleodutos para os terminais e de lá para as refinarias. E na volta, após o refino, igualmente são escoados por esses dutos para serem entregues às companhias distribuidoras que abastecem os mercados nacional e internacional. Eu fui pesquisar isso para entender, como é que isso acontece, mas vou te perguntar como é praticado esse crime de furto de petróleo. Bom dia, eu inicialmente agradeço muito o convite, em nome do Ministério Público, do GAECO. É um tipo de investigação que é muito cara para nós. Esse tipo de crime ele é praticado já há quase uma década, pelo menos identificado há quase uma década. O Ministério Público já deflagrou 6 operações contra essa organização criminosa e esses furtadores. E o crime acontece da seguinte maneira: um grupo de pessoas se reúne e compra materiais de baixa qualidade, mangotes, em locais como o Mercado Livre. É uma prática completamente insegura. Identificam locais em que há pouca vigilância, jamais seria na beira de uma estrada ou em um local populoso. Eles alugam geralmente fazendas no interior, locais que é de difícil acesso de visão a quem passa. E naquele local eles cavam um espaço de uma forma também precária, furam, que é a trepanação, eles furam esses dutos, acoplam o material deles, os mangotes e as mangueiras, e mandam o petróleo bruto direto, petróleo bruto esse que é de propriedade da Transpetro, responsável por esse transporte, direto para caminhões-tanque. Muitas vezes caminhões-tanque, como aqueles caminhões que nós vemos nas estradas transportando combustível. Muitas vezes eles tentam dissimular esse transporte com caminhões escrito como se fosse uma pipa d'água, uma empresa de água. Tentam dissimular, já chegaram ao ponto de dissimular caminhões-baú, e dentro eles colocam recipientes, tais como aquelas piscinas de fibra, para que a abordagem da polícia não chame atenção, como sendo um caminhão-tanque, possivelmente transportando material subtraído. E o grupo criminoso, as funções são definidas e todas elas são essenciais para o esquema criminoso. Então, tem as lideranças que contratam os elementos que são auxiliares, que vão lá em loco perfurar, e muitas dessas lideranças também comparecem ao local para gerenciar o serviço. De outra forma, as empresas que eles contratam para fazer o transporte dos caminhões. Já houve apreensão, por exemplo, de 5 caminhões que sequer foram reclamados pelo proprietário, que estão no pátio da delegacia até hoje. Tem uma parte do grupo criminoso que financia esse serviço,
E tem a parte do grupo criminoso, que são os receptadores. Pois é, eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Não é um crime simples, né? Exige toda essa organização e essa logística também. E para onde vai? Quer dizer, petróleo bruto, quem faz alguma coisa com petróleo bruto, que não é refinado ainda, né? Essa é uma pergunta que nós mesmos nos fizemos inicialmente, porque, à primeira vista, daria uma impressão que eles roubariam já o produto final, ou gasolina, ou etanol, e mandariam para postos clandestinos. Não é esse tipo de organização criminosa que a gente tem observado. O petróleo mesmo, bruto, ele é colocado diretamente nos caminhões, levado, o tipo de receptador aquela empresa, aquela parte industrial que há necessidade de aquecimento dos seus fornos com alta temperatura rapidamente. Então, são ceramistas, são fábricas de cimento, usinas muitas vezes de asfalto, que precisam elevar a temperatura do forno muito rápido. Esse óleo tem essa capacidade. E, evidentemente, para eles, se afigura mais barato do que utilizar o material licitamente adquirido. Sim. Mas é uma operação que envolve, não é, vários fazeres, várias atividades. Então, por um lado, parece que é fácil identificar, mas, por outro lado, 8.500 quilômetros de dutos. Como é que, então, é feita essa investigação? Como é que vocês chegam a tomar conhecimento desses fatos, né? A polícia, o Ministério Público, eu imagino que essa operação envolva, não é, todas essas figuras. E como é que está sendo feito esse combate assim, em bases regulares? Nós temos uma parceria muito estreita e extremamente produtiva com a Transpetro e com a Delegacia Especializada de Serviços Delegados, que é a DDSD, da Polícia Civil, que faz essas investigações em conjunto conosco e com apoio técnico exemplar da Transpetro. A Transpetro ela tem um sistema de monitoramento eletrônico, inclusive, desses dutos, de toda essa malha imensa. E ela tem também equipes de vigilância em loco, que podem atestar ali uma movimentação diferente no solo. Já houve esse tipo de identificação. Essa parte da floresta, essa parte da grama está um pouco diferente. Isso foi mexido. Esses dutos são todos enterrados, né? Todos enterrados. E como é que eles sabem onde está? Como é que os bandidos, quer dizer, os criminosos, né? Como é que eles detectam onde encontrar esses dutos? Eles têm conhecimento da onde eles passam. Já houve no passado pessoas que já tinham trabalhado na Transpetro que facilitaram. Hoje em dia não tem mais informação disso. Hoje em dia eles já têm conhecimento. Existem estacas identificadoras também. E eles têm conhecimento de por onde passa. Então, eles alugam, notadamente, eles alugam fazendas e vão procurar ali aonde passa o duto. Mas, como eu tinha começado, a Transpetro, ela monitora eletronicamente e a cada furo, vamos dizer assim, de uma forma bem que as pessoas entendam, né? A cada acesso àquele duto, a pressão do transporte muda. Então, ocorre uma despressurização que eles conseguem identificar se é de maior ou menor monta. Eles informam as forças de segurança, informam a Polícia Civil, através da DDSD, notadamente. Polícia Civil atua de forma a ir ao local, juntamente com as equipes de vigilância física da Transpetro, identificado que realmente naquele local houve há indícios ou flagrantemente estava acontecendo uma trepanação, como acontece diversas vezes, pessoas ainda ali no meio da noite, com os caminhões sendo abastecidos, fogem e deixam os caminhões, fica apenas um e é preso. A trepanação é esse furo, né? O furo, isso. O fato criminoso é derivação clandestina, né? Que é chamada derivação clandestina, é justamente esse ato de tirar o petróleo que passa corretamente pelos dutos e passar para um caminhão, para um outro tipo de reservatório. É o furto disso, né? A subtração desse material, que tem um valor financeiro elevado
E toda a coordenação dessas forças de segurança e depois o Ministério Público, né, normalmente através do GAECO, mas muitas vezes outras promotorias também, mas o Ministério Público tem um olhar muito sensível para esse tipo de tema, e assim, com essa união de esforços, nós conseguimos identificar e levar a juízo esses participantes. Entendi. Eu percebo que esse crime, né, ele tem, né, um crime patrimonial, tem uma vítima, que é a empresa, né, que é subtraída desse produto, mas também tem um aspecto ambiental, né, Tatiana? Porque trata-se de um produto que, pela sua própria natureza, tem um potencial de causar um dano ambiental. Isso já aconteceu? Você tem notícias de fatos envolvendo, por exemplo, vazamentos pela manipulação desse produto por criminosos? É muito fácil haver vazamento, isso é um risco inerente à atividade. Em outros países já houve contaminação de solo. No Brasil... Por furto? Em outros países que sofreram esse mesmo problema? Sim. Sim. Quer dizer que não é uma especialidade do Brasil. Não é nosso, bem, não é nosso. Bom. Inclusive no México, houve uma situação em que houve uma explosão e diversas pessoas vieram a óbito por conta disso. No Brasil teve uma criança também, no estado do Rio de Janeiro, que chegou a vir a óbito também por ter estado próximo a uma derivação clandestina. Sim, petróleo bruto também não pode ser transportado em caminhões, né? Como você disse, que eles fazem até em caminhões baú. O problema é que eles transportam de uma forma inapropriada, sem todas as especificidades técnicas e de segurança que uma empresa formal eventualmente transportaria. E o risco ambiental, por exemplo, na nossa última operação, que foi deflagrada pelo GAECO, do Ministério Público do Rio, né, em parceria com a DDSD, a contaminação, a derivação clandestina foi num local extremamente próximo ao Rio Paraíba do Sul. Qualquer vazamento ali que eles não controlassem a pressão, e a pressão contaminaria o abastecimento do estado do Rio de Janeiro quase como um todo, e de São Paulo e parte de Minas. Imagina. De outros estados. É uma situação gravíssima. E outra situação que é relevante, além do prejuízo econômico, porque quando a gente fala furto, é um furto qualificado, mas um furto parece aquele... A gente pensa no furto do celular, é a primeira coisa que me vem à mente. Um furto de celular simples, né? Não que seja simples, é um crime ruim, grave também. Mas o furto de uma bicicleta. E além do valor econômico do petróleo ser grande, o valor que a Transpetro depois, para recuperar aquela área que foi ali manipulada de qualquer maneira, sem técnica alguma, eles precisam abrir um espaço, levar diversos funcionários, o valor dessa manutenção e o valor que eles usam com esse monitoramento e prevenção é cifras altíssimas, de milhões, que são valores que poderiam estar sendo investidos. O próprio preço do produto. E se tem, eles são capazes de identificar, como você disse, até a distância, né, eletronicamente, vigiam essa malha. E detectam que está havendo ali está acontecendo um furto naquele momento. Então, até acionar as forças de segurança, chegarem lá, mas, de qualquer maneira, é um espaço de tempo mais curto, né? São grandes quantidades que são furtadas? Tem essa noção? Muitas Dá vezes... tempo de levar muita coisa? Essa é a pergunta. Se demorasse, porque muitas vezes é identificada a latitude e longitude da despressurização. Mas, às vezes, é um espaço grande. E as equipes de campo, muitas vezes, elas têm dificuldade de identificar precisamente o local. E eles, às vezes, fazem dentro de galpão a perfuração. É mais difícil ainda. Porque com drone, eventualmente, se fosse utilizado, não seria viável. E teria que ser acompanhado ali, então, muitas vezes, demora. A grande questão que, às vezes, limita a quantidade de petróleo subtraído é a quantidade de caminhões. Eles não conseguem transportar. Eles têm que mandar 7, 8 caminhões, Entendi. mas 7, 8 caminhões são 35, 40 mil litros. Então, é uma quantidade assustadora, mas quanto mais dias, essa sua pergunta é exatamente o que acontece. Quanto mais dias demora para ser identificado, mais eles conseguem fazer
essas viagens de caminhões. Já houve empresários contratados que informaram que foram 3 vezes ao ponto de derivação clandestina. Contratados para fazer o transporte. Isso. Uhum. Isso. É uma coisa que exige uma organização e um financiamento, né? E eu quero falar sobre isso. Em fevereiro desse ano, 2025, nós estamos falando, o contraventor Vinícius Drummond foi alvo da Operação Ouro Negro, da qual participou o Ministério Público do Rio, né? Segundo as investigações, ele era o chefe estratégico e financeiro da quadrilha. E, de acordo com a polícia, essa foi a primeira vez que se identificou o envolvimento de elementos do jogo do bicho nesse crime. Então, eu queria saber de você como é que funciona essa parceria e se há conexões com outras formas de crime organizado. Porque, pelo que eu estou entendendo do teu relato, eu acho que a importância desse assunto é não apenas o prejuízo causado à empresa, que é enorme, você está explicando isso para nós, mas tem um prejuízo social também, né? Que vai além da própria questão patrimonial. Então, me diz como é que é essa parceria, né, com outras organizações criminosas. Geralmente, realmente, elementos ligados ao jogo do bicho estão começando a se aproximar dessa prática criminosa com injeção de capital, né, financiando o delito, muitas vezes auxiliando com a escolha dos locais mais adequados e, de fato, tem-se observado um aumento do aspecto violento. Quando as equipes, muitas vezes, da Transpetro se aproximam do local, essas equipes de campo, como eu disse, muitas vezes são recebidas por elementos fortemente armados, com toucas que escondem o rosto todo, e tem dado um viés mais violento pro fato. E provavelmente isso é uma via de mão dupla, né? Porque essa organização também deve, né, destinar recursos para outras atividades ilícitas, assim, funcionando como um grupo de empresas, vamos dizer. Isso, e notadamente, assim, fica muito claro e tem ficado cada vez mais claro com o aprofundamento da organização. Uma coisa também que eu queria explicar, essa organização criminosa não é a mesma, mas os elementos se tangenciam o tempo inteiro. Há uma interseção de elementos. As lideranças se repetem. Sim, as pessoas envolvidas. Mas Isso. eles não têm um nome, eles não são identificados como... Porque são várias diferentes, mas com as mesmas pessoas. Então, um determinado réu que figurou numa denúncia do GAECO em 2019, hoje ele aparece numa outra função. E os líderes muitas vezes se repetem, são 3 irmãos, inclusive, que moram em Além Paraíba. Quem iria imaginar uma cidade, né, pequena, e inclusive estão presos, 3 deles conseguimos mandado de prisão para eles, um, salvo engano, se encontra foragido ainda, mas questão de tempo. E lavagem de dinheiro, nós temos também descoberto muitos elementos de lavagem de dinheiro desse valor ilícito, porque não há crime sem benefício econômico. Claro. Ainda mais um crime dessa monta de disposição, de risco de vida mesmo, para quem está ali, imagina, perfurando, manuseando e com materiais comprados de forma... Sem os equipamentos de segurança. Sem segurança, de forma completamente... Não vou dizer amadora, porque eles são bem experts no crime. Inclusive estão exportando essa, se é que podemos dizer assim, essa expertise para outros estados da federação que não tinham contato com esse crime ainda. Como no Rio de Janeiro nós estamos fazendo um combate muito ostensivo e eficaz, estão na tentativa de, muitas vezes, passar a prática desse crime para outras unidades da federação. Entendi. Exportando tecnologia. Isso, do mal. Do mal. E a tua resposta me leva a uma outra indagação. Eu comecei a apresentação mencionando as organizações criminosas. O que dá esse caráter ao furto de petróleo? Quer dizer, ele é tratado como um crime comum, como você fez, né? Aí a comparação podia ser um objeto qualquer, uma bicicleta, um celular, é um furto, é o mesmo crime, né? O que dá esse caráter de organização criminosa à estrutura que, não é, se mobiliza para a realização desse delito?
E na prática, assim, uma vez identificado que, como você disse, há coincidência entre pessoas que participam dos mesmos fatos, quer dizer, isso evidencia que tem um grupo, né, trabalhando. Mas como é que se faz a distinção entre quadrilha, por exemplo, quadrilha ou bando, e a organização criminosa para os fins da aplicação da lei e da eventual ação judicial que venha a ser proposta com a denúncia do Ministério Público? A princípio, quando verificamos que o grupo criminoso tem funções definidas de uma forma clara, praticam... É uma organização criminosa que ela foi criada com a finalidade de furto do petróleo e outros crimes. Então, isso diferencia a associação criminosa, a meu ver, seria uma situação mais pontual, voltada para a prática do crime naquele local. Essa, nós vemos que ela é criada, a estrutura é criada de uma forma muito definida, as funções, quem é o receptador, quem é o transportador, quem é o líder, quem é o financiador, e para diversos crimes de organização, de furto, basicamente furto de petróleo, mas também lavagem de dinheiro, furtos de várias maneiras e outros delitos que nós muitas vezes também achamos. Então, é uma coisa maior. Entendi. É um grupo criminoso mais então, o Ministério Público, melhor caracterizado. Ao oferecer denúncia e no curso do processo, tem que comprovar que existe essa estabilidade da organização para os fins da aplicação da lei especial. É isso que eu quero saber. Sim. E estabilidade, a lei enfim, a jurisprudência hoje, né, mais até do que a lei, exige esse vínculo, essa demonstração desse vínculo, e com as investigações nós estamos conseguindo delinear esses vínculos. Existem pessoas, me recordei agora da última operação, que servem como, a função delas é tentar dissimular as contratações de veículos, os pagamentos dos veículos contratados dos líderes. Então, uma pessoa aparentemente que não tem contato com ninguém faz um depósito na conta da pessoa de quem está se alugando um veículo de passeio ou um caminhão. Então, eles tentam disfarçar. E isso está caminhando também para a caracterização da lavagem do dinheiro, da destinação, da dissimulação do produto do crime para se distanciar cada vez mais do núcleo criminoso. Então, do ponto de vista da organização do Ministério Público, é interessante que seja o GAECO a funcionar, porque você estando num grupo, existe naturalmente uma troca, né, dessas informações. E já é possível dizer que estão sendo colhidos resultados positivos dessas operações, enfim, da própria atenção que o Ministério Público do Rio está dando a esse assunto? Extremamente positivos, dados fornecidos pela Transpetro. Nós saímos há 10 anos atrás, menos um pouco, de cerca de, no Rio de Janeiro, 100 perfurações ou tentativas, derivações clandestinas, e em 2025 nós temos no estado do Rio de Janeiro uma. E isso se deve, evidentemente, ao combate, e eu gosto sempre de ressaltar que o GAECO é muito empenhado nesse tema. A Transpetro e a Polícia Civil, através da DDSD, atuamos em conjunto, atuamos com um propósito idêntico de justamente mostrar para essa criminalidade organizada que no nosso estado estamos de olho, estamos combatendo. Num comparativo com o Brasil, o Rio de Janeiro tem, desse ano, no ano passado, cerca de 10, 20 vezes menos perfurações, justamente pelo que eu disse. Eles estão tentando em outras unidades federativas, que nós também já estamos em contato e auxiliando dentro da medida do que nos é solicitado, do que é possível, também porque o combate a esse crime, para nós, é muito caro. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho, agradeço pela entrevista e vou encerrar agradecendo aos nossos ouvintes. Obrigada por ouvir o Ampères Convida. No nosso canal do YouTube, além dos áudios, agora temos uma novidade, né, que os vídeos também estão disponíveis com a íntegra das entrevistas. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Você pode seguir o programa por lá ou pelos principais tocadores e deixar o seu comentário.
Ampere Convida é o podcast da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, gravado aqui nos estúdios da Rádio Roquete Pinto. Toda terça-feira tem episódio novo, também nos principais tocadores. E até semana que vem.